Fala, meus queridos, professor Saulo Matias na área. Vamos aqui continuar nosso papo sobre estatística, tá? Hoje nós vamos falar de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Algumas, tá? Tendência central, nós estamos cansados de saber que é a média, moda e a mediana. Certo? Agora, de dispersão é nova. É a variância, a gente chama de VAR, ou somente V, e o desvio do padrão, DP. Bom, acredito que a média aritmética, tanto a comum como a ponderada, não seja novidade para vocês. Nenhuma dessas três aqui, tá? Mas essas duas aqui são, tá bom? Então, medida de tendência central atende ao centro. E dispersão é quanto que os dados estão se espalhando, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada caso desse aí e vamos fazer um exemplo para poder praticar. Olha só. Medidas de tendência central. A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas, com diversos números que apresentam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representam, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade. As medidas de tendência central ou de centralidade que apresentaremos são média aritmética, moda e mediana. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, média aritmética. Média aritmética é aquela que a gente vem fazendo desde os primórdios, né, que nós estudamos. Soma dos termos, tá aqui, ó, dividido pelo número dos termos, certo? Eu peguei como exemplo 3, 12, 23, 15 e 2. Tá aqui, ó. Vou somar 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2. Isso aqui vai dar 55, tá bom? Dividido pelo número de termos. O que é o número de termos? A quantidade de termos que tem. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de termos aqui é 5. 55 dividido para 5, 11. Tá? Essa é a média aritmética. Vamos lá. Média ponderada agora. A média ponderada é aquela que a gente chama de média por peso, tá bom? Vamos entender. É um valor, né, que você tem, que você multiplica pelo peso que esse valor tem, e depois você aplica isso a todos e divide pela soma de todos os pesos, tá? Então, vamos pensar numa prova. Olha só, por exemplo, cadê? Digamos que a média de uma etapa é dada pela média ponderada de 3 notas. Das 3 notas das primeiras provas, tomando por peso 2 para a primeira prova, peso 3 para a segunda prova e peso 5 para a terceira prova. Aí, um aluno obteve 7 na primeira prova. Se liga na cor aqui, ó, que está vermelha, para você já associar. 5 na segunda prova e 4 na terceira prova. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A média ponderada, ela é o seguinte. Ela vai ser a nota que o meu camarada tirou, vezes o peso referente àquela prova, né, referente àquela nota, a nota que meu camarada tirou, vezes o peso referente àquela outra prova, e a nota vezes o peso da outra prova. Se existissem mais notas e mais provas, você deveria associar, tipo, prova 3, prova 4 vai fazer com peso 4, prova 5 com peso 5, e assim até o infinito, tá? Então, o que aconteceu aqui? Olha só. O aluno, ele tirou 2, ele tirou 7 na primeira prova. Quanto que era o peso da primeira prova? Peso 2. Então aqui, ó, 7 vezes 2. Peso nota 1 vezes peso 1. Mais, olha só, ele tirou 5 na segunda prova. Olha só, 5 na segunda prova. E qual era o peso da segunda prova? Peso 3. Então, ó, 5 vezes
3, nota 2, segunda prova, vezes peso 2, que é 3, certo? E tirou 4 na terceira prova. Terceira prova tirou 4 e o peso dela é 5. Só a cor está diferente, tá? Me perdoa porque eu não consegui trocar aqui a tempo. Mas, ó, tirou 4, a prova tem peso 5, nota 3, peso 3, tá? Sempre somando porque é uma média. E aqui embaixo, professor, o que fica aqui embaixo? Ó, soma dos pesos. Quais foram os pesos? Ó, peso 2, peso 3, peso 5. Peso 2, mais 3, mais 5. Quanto que isso aqui dá? 10. Tá feita a média ponderada, tá? Primeiro eu faço as multiplicações, né? E depois somo, depois divido por 10. Tá bom? Tá aí, média ponderada. Próximo slide. Dá uma olhadinha com carinho. E vamos aqui, ó. Moda. Moda é algo bem interessante. O que está na moda, né? É a tendência, é o que mais aparece, que as pessoas mais se vestem, né? Então, é a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência, ou seja, mais frequência é o que mais aparece. Aí, por exemplo, aqui, ó, peguei um exemplo aqui, ó, 55, 44, 22, 11, 33, 77, 11, 11, 22 e 11, né? Palmeiras goleador, né? Então, o que acontece? A moda, nesse caso aqui, é o valor que mais aparece. Qual é o valor que mais aparece aí? É o que está de vermelho. Quem é? É o 11. Repara que o 11 aparece 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele é a moda, certo? Aí, olha só o outro exemplo aqui, ó. 15 anos, 20 anos, 32 anos, 13 anos, 5 anos, 43 anos e 90 anos. Nesse caso, não há moda, pois nenhuma idade se repetiu mais vezes que a outra. Observação: quando um conjunto de dados não apresenta moda, dizemos que ele é amodal. Amodal significa sem moda, tá? Amodal. Aí, ó, tem outro caso também. Caso exista uma moda, o conjunto é unimodal, uma moda. Caso existem duas modas, denominando um conjunto de bimodal. O professor pode haver caso de existir duas modas? Pode haver caso de existir duas modas, tá? Aí ele vai ser chamado de bimodal, ok? Para o próximo slide aqui, mediana. A mediana é o que está no meio. Só que, para você calcular a mediana, você tem que colocar os números na ordem crescente. Aí, observa aqui, eu tenho os dados aqui. Ó. Por exemplo, vamos considerar um aluno que tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria. 5, 7, 5, 8, 7, 4 e 8. Primeira coisa, colocar em ordem crescente, tá? Para fazer mediana, tem que estar em ordem crescente. Vou repetir de novo. Para fazer mediana, tem que estar em ordem crescente, tá? Aí, repara, eu coloquei aqui, ó, 4, né? 5, 7, 8 e 8. Arrumei aqui. A mediana vai ser o valor que está exatamente no meio, tá? Aqui, ó. É ele. 7. 7 é a mediana. Por que 7 é a mediana? Porque, note comigo a seguinte situação. Se eu partir isso aqui no meio, ó, fica 2 para cada lado. Então, 7 é minha mediana. Mas isso só acontece quando nós temos conjunto de dados ímpares, porque aqui eu tenho quantos dados? 5 dados. E se por acaso for 6 dados, né, que nem o exemplo aqui de baixo, a mediana vai ser a média dos dois valores do centro. Tá? Aí, ó, observa aqui, ó, por exemplo, digamos que as notas agora são 5, 2, 8, 7, 4 e 8. Primeira coisa, colocando em ordem crescente, ó, 2, depois vem 4, depois vem 5, em seguida 7, depois 8, 8. Se eu dividir aqui, ó, em partes iguais, 3 para um lado, 3 para o 8, não aparece nenhum valor aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar os dois valores centrais, que é 5 e 7, e vou tirar a média deles. Ó. 5 mais 7 dividido por 2. 6. Então, aqui a mediana é 6. Tá ok?
Mediana também é muito simples de se fazer. Tá? Agora sim. Medida de dispersão. Medida de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A atualização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, média, mediana e moda, que nós vimos ainda agora, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados, ou seja, ela esconde, né, o quanto que o dado, né, se torna mais concentrado, né, mais central. Aí nós vemos a amplitude, nós já vimos nas anteriores, variância, desvio do padrão e tem um coeficiente de variabilidade, que nós não vamos ver, tá? Mas vamos lá. Primeiro caso, variância. Variância é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Tá? O cálculo é feito da base da seguinte forma. Variância, tá? Aqui, ó, é igual o somatório de I até N, ou seja, o primeiro item até o infinito, né? Tal que xi, esse aqui é o valor do meu dado, menos a média aritmética elevada ao quadrado. E N é o número de dados, tá? Gente, não se assusta, isso aqui é muito fácil de fazer, tá bom? Aqui é a nomenclatura, né, dando nome aos bois. Então vamos para o exemplo para a gente não ficar tomando susto nisso aqui. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Ah, perdão. Desvio do padrão. Feito a variância, o desvio do padrão é só você tirar a raiz da variância. Muito simples, tá? Chega a ser chato, de tão simples que é. Quando todos os valores... Observação aqui no final, tá? Quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é zero, sendo que quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados. Tá? Ou seja, quanto mais próximo do desvio do padrão for zero, menor eles se dispersam, ou seja, eles são mais próximos. Tá bom? Então, vamos botar isso aqui nos exemplos para a gente ficar mais tranquilo. Vamos lá. Olha só. Por exemplo, vamos considerar que um animador de festa infantil seleciona as atividades de acordo com a média das idades. Ele seleciona de acordo com a média das idades, tá? Das crianças convidadas para a festa. Mas vamos considerar as idades de dois grupos de crianças que irão participar das duas festas diferentes, certo? São duas festas, dois grupos de crianças. A festa A tem criança de 1, de 2, de 2, de 12, de 12 e de 13 anos. E a festa B, 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Tá? Em ambos os casos, a média é igual a 7. Ou seja, a média aqui, a aritmética, é 7. Tá bom? Tanto no caso A quanto no caso B. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas são iguais. Ou seja, eu posso colocar pula-pula, palhaço para isso aí? Claro que não, né? Porque uma criança de 1 ano ali, ela não vai usar pula-pula e não vai ser, né, bem interessante. Aí, ó, portanto, neste exemplo, a média não é uma medida eficiente, pois não indica o grau de dispersão dos dados. As medidas de dispersação mais usadas são amplitude, variância, desvio do padrão e coeficiente de variação. Só que nós vamos usar só essas duas aqui, ó, desvio do padrão e variância, tá? Então vamos começar pela variância. Vamos calcular a variância dessa brincadeira aí. Olha só. Festa A. Como é que vai funcionar? Vamos calcular a variância dos casos A e B. Festa A. Primeiro eu vou tirar a média, tá? Como eu falei para vocês, a média é 7. Como é que eu faço a média? Soma as idades e divido pela quantidade. São 6 idades, 42 dividido para 6, 7. E a variância? A variância, eu vou pegar a primeira idade, tá aqui, ó, menos a média e elevar ao quadrado. Depois, a segunda idade menos a média e elevar ao quadrado. Depois, a terceira idade menos a média e elevar ao quadrado. Depois, a quarta idade menos a média, que é 7, e elevar ao quadrado. Depois, a quinta idade, mesmo sendo repetida, tá? Menos a média, que é 7, e elevar ao quadrado. Depois, a última idade, que são 6, menos a média aritmética
que é 7, e elevar ao quadrado. Detalhe, não são 6 idades, então o número aqui embaixo é 6. Outro detalhe importante, se der número negativo, não importa, porque você vai elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Ou seja, aqui, ó, 1 menos 7 é menos 6, elevado ao quadrado, 36. 2 menos 7 é 5. 5 ao quadrado, 25. 2 menos 7, 5. Menos 5. 5 ao quadrado, 25. Ó. 12 menos 7, 5. 5 ao quadrado, 25. 12 menos 7, 5. 5 ao quadrado, 25. E 13 menos 7, 6. 6 ao quadrado, 36. Tá? Já botei aqui a resposta direta do cálculo. E qual o valor aqui de baixo? Continua sendo 6. Somei tudo, dividi por 6, deu 28,67 anos. Tá? Essa aqui é a variância do primeiro grupo. Vamos olhar agora o segundo grupo. Olha o segundo grupo. Festa B. Mesmo processo, tá? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 7, 7, 8, 9 anos. Primeiro eu vou tirar a média. A média foi 7. Depois, variância de B, tá? Primeira idade menos a média e eleva ao quadrado. Segunda idade menos a média e eleva ao quadrado. E assim vai. Terceira idade menos a média e eleva ao quadrado. Quarta idade menos a média e eleva ao quadrado. Quinta idade, que é 8, menos a média e eleva ao quadrado. Sexta idade, que é 6, menos a média. Perdão, sexta idade, que é 9, menos a média, que é 7, e eleva ao quadrado. Se tivesse mais idades, vocês deveriam fazer com as outras idades, tá? Aí o que acontece aqui? 6 é o número de dados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, ó, 5 menos 7, 2. Menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Tá? 6 menos 7, 1. Ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. 7 menos 7, 0. 0 ao quadrado. Lembrando que o 0 tem que entrar na conta, tá? Aqui também ó, vai dar 0, que é 7 menos 7, elevado ao quadrado. Tá? 8 menos 7, 1 ao quadrado, 1. E aqui 9 menos 7, 2, 2 ao quadrado, 4. E aqui, 6. Somando tudo dividido por 6, deu 1,7. Repara que 1 deu 28, alguma coisa, e 1 deu 1,7. Então, qual que está variando mais? A festa A ou a festa B? Gente, a festa A está variando muito mais, né? Então, vamos continuar aqui a nossa situação. Vamos agora verificar o desvio padrão. Ó, o desvio padrão vai ser a raiz da festa A, da variância da festa A, e a raiz da variância da festa B. Gente, só voltar aqui, ó, pra gente anotar aqui bonitinho como é que ficou, tá? Ó, vai aparecer lá. A festa A, a variância do A, tá aqui a resposta, 28,67. Certo? A variância do B, variância do B, 1,67. Tá? E olha só o que vai acontecer. Desvio padrão, como eu disse, raiz da variância. Tá? Aqui eu peguei a variância, coloquei dentro da raiz, 5,36. Peguei a variância do B, coloquei dentro da raiz, 1,29. Ou seja, o que menos vai variar vai ser a festa B. Certo? Então, as idades elas tendem mais na festa B, são mais próximas na festa B. Aí eu preparei um exemplozinho bem simples para a gente fazer. Olha só. Dado as amostras, determine a moda, média, mediana, variância e desvio do padrão. Tá? Então, olha só. Primeiramente, moda, vou chamar de MO. O que mais aparece aqui é o número 1. O 1 aparece 2 vezes. Tá? Mediana, vou chamar de ME. Já está na ordem crescente, o meu termo central é o 1, né? Porque sobra 1 para um lado e 1 para o outro. Então, minha mediana é 1. E a minha média aritmética, vou chamar de MA, vai ser o quê? A soma dos termos, 1 mais 1
mais 2. Tudo isso dividido por 3. Né? 1 mais 1 mais 2. Tudo isso, só um instante, gente. Tudo isso dividido por 3. Por que por 3? Não precisa ser muito inteligente, né? Porque qual é a quantidade de dados ali? São 3 dados. Então, quanto é que vai ficar isso aí? 1, acho que 3, 3, 3, 3, 3 até o infinito, né? Então a gente pega só 2 casas decimais. Tá? Vamos pegar só as 2 primeiras casas decimais. Tá? Feita aqui a média aritmética. Agora, como é que vai ficar o desvio do padrão? A variância primeiro. A variância vai ser primeiro valor, que é 1, menos 1,33 elevado ao quadrado, mais o segundo valor, que é 1, menos a média, que é 1,33 elevado ao quadrado, mais o terceiro valor, que é 2, menos 1,33, tudo isso elevado ao quadrado. Quantos dados são? 1, 2, 3. Tudo isso sobre 3. Tá? Vai dar quanto? Olha só. 1 menos 1,33 dá menos 0,33. Que isso aí, elevado ao quadrado, vai dar 0,33, 0,1089. Vou botar aqui embaixo. Primeiro cálculo, 0,1089. Mas, como é o mesmo valor, né? Então, 0,1089. Mas aqui mudou um pouquinho. Aqui é 2 menos 1,33. Dá 0,67. Que elevado ao quadrado vai dar 0,4489. 4489. O que eu faço aqui? Somo tudo. Isso aqui vai dar 0,4489 mais 0,1089 mais 0,1089 vai ser igual a 0,6667 sobre 3. Isso dividido por 3 vai dar aproximadamente 0, pegando 2 casas decimais, respeitando, 22. Tá? Vou usar o 0,22 para fazer meu desvio padrão. Desvio padrão é igual a raiz da variância. Então vai ser igual a raiz quadrada de 0,22. Raiz quadrada de 0,22 é 0,49. Então, desvio padrão. Opa. Desvio padrão é igual a 0,46 aproximadamente. Então, estão feitos os cálculos aí, tá? Façam os exercícios que eu vou deixar para praticar, tá bom? Desde já, fico com Deus, beijo no coração e até a próxima. Veja o vídeo mais vezes, tá bom?